Que pena que o rei do futebol e seus familiares, eles não tiveram a oportunidade que vocês vão ter agora de conhecer uma forma de evitar o terror do inventário. É que quando uma pessoa que tem bens e herdeiros falece, é necessário aí a abertura de inventário. Isso é determinado por lei. Para quê? Para que seja possível, né, que os bens sejam recebidos por quem tem direito. Mas, gente, a grande maioria das pessoas só se dá conta dos efeitos negativos do inventário quando já é tarde demais. Coisa que, infelizmente, o Edinho está descobrindo somente agora, né? O filho do Pelé só está descobrindo isso agora. Mas hoje, você vai aprender a evitar até que o inventário aconteça. E você não precisa ser milionário para ter acesso a este sistema. Nós estamos vivendo um momento desafiador no nosso país. E justamente por isso, independentemente de quem esteja no governo, é importante termos acesso a um sistema que proteja o patrimônio familiar. Você tem filhos? Você tem patrimônio? Eu não estou perguntando o tamanho do seu patrimônio. Eu estou perguntando se você tem. Aí não importa o montante. Combinado? Mesmo que seja um único imóvel, se você tem patrimônio, escreve sim. Você deu duro para ganhar isso? Ou seja, você precisou renunciar a muitas coisas para quê? Para conquistar esse patrimônio? Se o que você tem é fruto de muito esforço, escreve sim. Você acha que trabalha mais do que precisa ou devia? Escreve sim ou não, se você acha que trabalha mais do que você precisa ou devia. Última pergunta. Te incomoda saber que, depois de todo o trabalho para a conquista do patrimônio, que grande parte dele tem que ser dividido com governos, cartórios e advogados, quando chegar a hora do seu inventário? Se isso te incomoda, escreve sim. Se você respondeu sim para pelo menos 3 dessas perguntas, fica aqui comigo. Porém, se você respondeu não para 3 ou mais, não precisa gastar o seu tempo à toa, ok? Eu vou entender se você preferir ir lá para a novela, se você preferir ir lá para as redes sociais, tá tudo certo, viu? Porque se você não tem patrimônio, não tem filhos, não deu duro para conquistar esse patrimônio, não precisou renunciar a nada, isso aqui não é para você neste momento, a não ser que você queira saber para indicar para outra pessoa, tá bem? Agora, por outro lado, se você respondeu sim a pelo menos 3 dessas perguntas, eu vou dizer uma coisa. Meu amigo, minha amiga, não saia daqui por nada nesse mundo. Veja, o seu filho vai pagar imposto quando você se for. Então, a gente gostaria que você ficasse vivo, porque sai mais barato. Mas como isso não pode ser eterno, é melhor praticar um ato de amor em prol do seu filho. Aquele seu patrimônio não é só uma certidão de registro de imóveis, né? Não é só uma escritura. Na verdade, é cada gota de suor que escorreu do seu rosto. Então, portanto, não é justo que, quando você se for, o governo ainda fique com grande parte desse patrimônio. Existe um caminho, ok? É um caminho possível e lícito de evitar que isso aconteça. Um caminho que eu sei exatamente como fazer, mas que eu não consigo entregar depois que o herdeiro já está no momento de horror. É óbvio que todo pai que ama seus filhos, eles querem o quê? Eles querem usar esse caminho depois que eles conhecem. E é um caminho que só estava disponível para os bilionários. Mas com a tecnologia da internet, coisa que estamos utilizando agora, nesse exato momento, para mostrar esse caminho para vocês, a recente lei da liberdade econômica, agora esse caminho está disponível aí para milhões de brasileiros. Então, nós decidimos que basta desse sofrimento e agora eu preciso te informar que, a partir de hoje, se o seu filho vai ou não passar pelo pesadelo do inventário, não será por desastre, mas por uma decisão sua. Seja uma decisão de mudança ou de inércia, mas é uma decisão sua. A partir de hoje, você vai poder entregar aos seus filhos uma decisão. Resumindo, a holding familiar, ela não é uma empresa. É um sistema que pode ter 2, 3, muitas, quantas forem necessárias para organizar o patrimônio da família. Na grande maioria dos casos, pode ter uma empresa só.
Mas é importante você entender que não é a montagem da empresa jurídica, não é a montagem de uma pessoa jurídica que resolve o seu patrimônio, mas sim a montagem deste sistema que eu estou apresentando para você. Esse momento, para mim, ele é maravilhoso e gratificante. Por quê? Porque eu fico com aquela sensação de ter rompido uma barreira, por ter quebrado o paradigma de que o inventário é inevitável. É nesse exato momento que eu preciso dizer que há 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo dos ignorantes. Mas calma, quem já me acompanhou até aqui já não é mais ignorante. Porque agora você não ignora mais que existe um sistema que evita o inventário. O ignorante, na verdade, ele é digno de pena. Por quê? Porque por desconhecer que existe esse sistema, ele acaba se valendo de métodos tradicionais que não resolvem o problema da sucessão. Como, por exemplo, fazer uma doação de bens em vida. Muitas vezes ele ignora as consequências dessa doação. Não sabem que, diferentemente desse sistema, ele não pode desistir dela no futuro. Ele ignora que ela vai custar muito mais caro do que custaria se fosse feita dentro das regras deste sistema. Neste sistema, você fica protegido contra o regime de bens de casamento dos seus filhos. Ou seja, neste sistema, caso você não queira, genros e noras não decidem sobre os seus bens. A doação em vida, fora do sistema da holding familiar, é uma coisa horrorosa. Ah, mas tem um testamento. Mais horroroso ainda. Pergunte para os familiares do Chico Anísio o que eles acham do testamento, porque eles descobriram de uma forma amarga, né, que o testamento é um dos instrumentos mais obsoletos do direito brasileiro. Não evita brigas e, quando contestado na justiça, faz com que muitos herdeiros virem estrelinhas sem ter acesso aos bens. E, por fim, tem gente que acha que o seguro de vida é a solução. O problema é que não faz sentido você ter um seguro para pagar o seu inventário. E tem aquele problema de que, às vezes, as regras que as seguradoras criam para não terem que pagar o seguro e quando não tem problemas com aquelas letrinhas miúdas, né? Anotem, testamento, doação ou seguro de vida não são melhores opções do que a holding familiar. Mas, de todo modo, eu estou muito feliz porque eu já tirei você do grupo dos ignorantes. Mas existe um outro grupo que talvez seja muito pior que o dos ignorantes, que é o grupo dos procrastinadores. O procrastinador é muito pior que o ignorante porque ele tem a informação, ele já sabe como livrar os filhos da desgraça que é o inventário, mas ele procrastina. Procrastinadores são aqueles que dizem, vamos deixar para lá, vamos resolver depois aquele imóvel que não está regularizado, vamos regularizar mais adiante, não vai acontecer nada. Infelizmente, existem também aqueles procrastinadores que alegam que não estão nem aí por o inventário, porque isso é problema dos herdeiros. Isso existe, tá? Mas a gente não está aqui para julgar as pessoas. O procrastinador, bem intencionado ou não, ele é terrível, gente. Porque ele é o cara que sabe dos riscos, que ele e a família estão correndo, e não optar pela holding, e deixa para decidir lá na frente, quando às vezes pode ter sido tarde demais. E eu estou falando tudo isso para você, sabe por quê? Porque no Brasil, o imposto sobre herança é o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, chamado de ITCMD. Agora se prepare. Os impostos decorrentes do inventário tendem a aumentar. Na verdade, nem é uma tendência, é uma certeza. Eu quero aproveitar a oportunidade também para alertar os produtores rurais ou aqueles que possuem propriedades rurais adquiridas há anos com imposto de renda no valor bem reduzido se comparado com os valores atuais. Porque eles estão correndo muito risco de empobrecer os seus filhos. Por quê? Porque todos sabem que hoje a atividade rural é extremamente valorosa e valiosa e prestigiada. E com isso o Estado avalia essa terra de uma forma descomunal. Se o governo taxa até o sol, retirando os incentivos de quem usa energia solar, você duvida que ele irá taxar a terra? O governo está taxando o sol, retirando compensações de parte da tarifa de energia elétrica dadas a quem produz a própria energia. Agora, sabe aquele seu imóvel rural adquirido há algum tempo, que um dia fará parte do seu inventário? Se o governo pode taxar o sol, você duvida que ele irá taxar a terra?
Com o agro brasileiro, os estados ficarão tentados nessa taxação, que impactará no seu inventário. E se você tem patrimônio, rural ou não, saiba que o imposto sobre herança tende a aumentar. Como evitar que seus filhos percam até 40% do patrimônio familiar em despesas com governos, cartórios e advogados, justamente quando você não estiver mais aqui? Os governos estaduais estão se movimentando para a reforma tributária em seus estados, e principalmente agora que o Brasil está se consolidando como celeiro do mundo, vocês acham mesmo que eles vão poupar impostos sobre a terra? E aí, eu quero falar sobre o terceiro grupo, que é o grupo dos resolvedores, que é a pessoa que pegou essa informação aqui e vai fazer a sua holding familiar, vai buscar um profissional para fazer a holding de hoje para amanhã. Eu só não quero que você conviva com a angústia de saber que tem um caminho para evitar o sofrimento dos entes queridos e não ter tomado a decisão correta na hora certa. Até breve.